Olá, 17 de abril de 2023, Laércio Comar, e aí, como é que está indo? Como aconteceu essa semana? Indústria de móveis mantendo a carteira de pedido em aberto, uma recuperação de venda em relação ao ano passado. Recuperação, por que não crescimento? Porque ainda nesses primeiros meses está compensando a queda que nós tivemos mais acentuada no começo do ano passado, ainda tentando voltar ao faturamento de 2021. Uma grande preocupação que se fala, o mercado está aquecido, não está? Uma coisa que pesa bastante é a inflação, é o preço dos móveis, temos aí repasses de preço. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Bom, preço sobe ou preço desce. O preço não é uma coisa só no Brasil, ela depende muito de cotações internacionais, tá? Depende o que acontece aqui dentro, mas acontece o que acontece lá no resto do mundo pesa e pesa bastante. Exemplo disso, cotação da madeira a nível mundial. Ela já foi muito mais alta, hoje está em torno aí de US$ 419 o cúbico, é, chegou a custar quase 1.600, foi 4 vezes mais na pandemia, mas hoje ela custa menos do que custava antes da pandemia. Então, a madeira, a cotação mundial, custaria menos. Bom, aí nós teríamos preços de imóveis menores? Não. A indústria moveleira está sofrendo bastante impacto com o aumento de painéis. Então, ainda com toda essa dificuldade de venda, ou a dificuldade de venda, o preço pode afetar sim. Eu ouvi de um amigo em Bento Gonçalves essa semana uma frase que me chamou a atenção. Ele falou: nós estamos dando enxadada no pé. Mas como assim? O preço de um roupeiro hoje, que dura tantos anos, é o preço de um tênis de marca, é o preço de tantos produtos que o consumidor paga sem problema, mas o móvel tem que ser sempre mais barato. Nós não conseguimos valorizar o móvel. Isso faz com que o móvel tenha mais dificuldade que os outros. Vamos continuar falando em preço. Além da madeira, que o preço está caindo, mas o dólar pesa. O dólar hoje é mais alto do que antes da pandemia, tá? Pesa quanto? Ah, mas o dólar está caindo agora também. Será que ele vai continuar caindo? Ele teve uma boa queda, vinha já em um ano mais ou menos estável, agora está com essa tendência de queda, isso refletindo já a política da nova administração federal, a economia vindo normal. Não, vamos separar a coisa aqui. Isso não aconteceu só aqui. Entenda os motivos da queda do dólar e saiba as perspectivas. Já caiu esse ano 7% e deve-se principalmente devido aos números da economia dos Estados Unidos. Então, não foi aqui a situação. Dá para a gente avaliar isso com o DXY. Isso aqui é uma cesta de moedas econômicas, mas que fala sobre uma tendência do dólar. Se pegar esse DXY de 5 anos, eu gosto de olhar números longos, porque senão a gente se engana. Ó. Nós vamos perceber uma queda livre enorme. Ah, mas essa queda livre da pandemia para cá é porque, aliás, de setembro de 2022 para cá, é porque ao longo da pandemia, caiu e subiu demais. Hoje ele vem para essa, talvez, estabilização. Se você pegar aqui o último um ano, você vai perceber também, do final do ano passado, outubro do ano passado, ela já vinha com essa tendência de queda. Se comparar o DXY com o dólar, a gente vê que ultimamente eles acompanham bem pertinho. Então não adianta falar que é só Brasil, não. Mas sabemos de todo efeito da política, principalmente na economia nacional. Estamos ainda em finais de ajustes dos efeitos da pandemia na atividade econômica e, infelizmente, a política vem pesando muito na atividade, muito nos indicadores. É, mas nós nunca vamos ter certeza de como esse dólar anda ou não. Como assim certeza? Nós estamos sendo bombardeados de tudo quanto é lado, metade da mídia dizendo que está tudo ótimo, a nova administração vai muito bem, e outra metade dizendo que está tudo muito ruim. Eu não quero entrar no que é bom, no que é ruim. Nesse sentido, eu sou bem descrente a todas as nossas administrações, tá? Eu acredito que se os governos, de forma geral, afetassem menos, interferissem menos, a economia estaria indo muito melhor. Não defendo lado nenhum. Mas, sabe como tudo pode acontecer? Nós temos muitas incertezas. O dólar caiu um pouco, se esperava que o dólar fosse subir muito mais. Mas vocês lembram que a nova administração federal, ela já teve no passado, ela também já administrou lá em 2002, 2003, durou 8 anos, depois mudou. Nós temos que ver um pouquinho do que aconteceu no passado para imaginar que e se acontecer agora de novo? Você lembra o que aconteceu lá atrás? Não? Então vamos lá. Lá atrás, quando o Lula
entrou na administração, o dólar tinha dado uma estourada aqui a 3,61, 3,54, era um ex-metalúrgico, primeira vez, o que será que ele ia fazer? Nós tínhamos incertezas iguais. É, Você tem noção de quando ele saiu, o dólar estava a 1,65, era menos da metade? Depois voltou a tomar a fonte de crescimento. Veja, não estou julgando política econômica atual. Ah, está criando dívida para futuro, para nada. Estou olhando a curto prazo. Temos indústrias de imóveis e todo começo de mês você tem que pagar salário. Como isso vai nos próximos meses? O meu olhar está curto. Está agora para a economia. Lá para frente pode ter problema? Vamos olhar ele para agora. E se eu olhar para lá para trás, para tentar olhar para frente, nós vamos ver que houve um momento em que o dólar caiu pela metade. Isso, até quando vai durar o dólar abaixo de 5? Você já pensou se o nosso dólar for a 4, a 3,50? A exportação acaba. O preço do Brasil já não consegue exportar mais. Importar acessório começa a se tornar muito mais barato. Será que isso cai, o preço dos móveis ou não? Além dos preços dos móveis, a bagunça que uma eventual queda mais forte do dólar pode acontecer é até o próprio salário mínimo. Ano passado, usei o mesmo gráfico que eu tinha feito ano passado, eu fiz um comparativo de 50 anos do salário mínimo no Brasil convertido para o dólar. Ele sempre veio aqui nos 70, 80, 100 dólares, e neste mesmo período que nós falamos, ele foi de 80 dólares para 300 dólares, tá? Depois voltou a cair. Não estou defendendo nada, poxa, mas subiu. Mas é porque o dólar caiu muito, então você faz a conversão. Caiu pela metade, de 70 para 300 dólares, houve ganho real. Mas o que que você quer dizer com isso? Nós temos previsão de economista dizendo que o dólar acaba o ano aí a 5,24. Os mesmos economistas que não acertaram ano passado, retrasado, não conseguem acertar nada. A política e a economia, ela anda do jeito dela, tá? A gente tenta ter uma previsão, mas não consegue prever muito. Nós temos recebido muita reclamação de que vai entrar numa crise severa, o mercado vai entrar numa crise severa, as empresas estão demitindo, nós temos recorde de empresas batendo em falência, em recuperação judicial. Queria voltar nesse ponto. No último vídeo eu falei muito disso. As empresas que estão entrando em recuperação judicial, que estão entrando em falência, são empresas que o mercado sabia que isso podia acontecer. Deram muito mais valor à geração de caixa do que à geração de lucro. Vamos comparar isso com o nosso país? No primeiro governo lá do Lula, vamos citar, ele também talvez tenha gerado mais caixa do que lucro. Como? Muita injeção de dinheiro, que depois no outro governo veio a conta. É muito parecido com essas empresas também. Você começa a gerar caixa, você começa a contar com o dinheiro que vai entrar, e isso faz com que a economia cresça de uma forma muito rápida. As empresas cresceram de uma forma muito rápida também. Qual que é o ponto frágil disso tudo? É que uma empresa que trabalhe alavancada, muito caixa, trabalha com faturamento alavancado, ela não suporta que o mercado pare de crescer. Quando ela tem que parar de crescer, ela não consegue pagar a conta passada, e é isso que está acontecendo com esse monte de empresa entrando em RJ, empresas que estão falindo. O país acontece do mesmo jeito. Pode ser que nós tenhamos um período, como houve lá, de alavancagem. Ah, mas vai pagar lá na frente. Primeiro vamos ver o que a gente vai fazer com essas indústrias para pagar o salário no mês que vem. O que que eu quero dizer com isso? Existe todo um medo do mercado de que nós vamos entrar num período nebuloso. Pode ser que não. Se for comparar com o que aconteceu lá atrás, com esse dólar caindo e a renda do pobre, um terço da população recebe o salário mínimo, um terço recebe dois salários mínimos. Se esse pobre voltar a ter um ganho real e consumir mais, o rico também vai ganhar mais dinheiro, vai consumir mais. Se consumir mais, as empresas voltam a ter um resultado melhor. Muita empresa está baixa na bolsa de valores, mais dinheiro vem de fora aplicar na bolsa porque vai ganhar dinheiro, e nós não sabemos onde isso vai parar. Pode ser que a economia não vá muito ruim como a gente espera, pode ser que ela tenha até um boom. E a questão política? É só eles pararem de atrapalhar. Tem ainda toda uma situação daqui para frente que é a votação do tal do arcabouço.
Ah, por quê? Ele é muito importante, muito bem feito? Não, analistas falam que não foi bem feito e que é desastroso. Pode ser, mas se pelo menos a gente for tirando tudo isso que fica na mídia o tempo todo atrapalhando, deixa que a gente trabalhe, deixa que a gente possa conseguir melhoras, de certa forma, no nosso resultado. Quanto menos a política interferir, melhor para a gente. Mesmo porque o varejo está parado, não é? Vamos lá, varejo parado, volta. Estamos com um emprego alto. Opa, mas tá caindo. Concordo, isso é um perigo. Temos um ganho de renda devagarzinho, mas está se recuperando. A economia não está tão ruim assim. E o varejo não está tão parado. Ah, estamos em crise. Quando o mercado está em crise, você acha que as pessoas tinham dinheiro? Se não tem dinheiro para móveis, para comida, para um monte de coisa, você acha que as pessoas tinham dinheiro para comprar chocolate? Não, é claro que não tinham. Por isso, a Páscoa teve um faturamento ridículo. É? Vamos lá ver se isso é verdade. O e-commerce da Lacta registrou um crescimento de 90% na venda de Páscoa. Eles ampliaram o ponto de consumidor. Peraí, Lércio, peraí. Como assim aumentou 90%? Isso também é muito errado. O varejo, tá? Mas é o da Lacta, é o e-commerce da Lacta. Vamos lembrar que Americanas é o maior vendedor de chocolate e está com problemas. Então é lógico que esse ano nós tínhamos um faturamento muito menor de chocolate por conta da Americanas. O que a Lacta fez? Divulgou mais o e-commerce. Mais do que isso, tá? Ela se preparou. A marca investiu 4 vezes mais no digital. Ah, então ela fez um monte de propaganda. Lê a matéria inteira. A marca investiu 4 vezes mais no digital em frentes como logística, se preparou, a placa resfriada para o chocolatinho chegar lá na ponta. Ela fez a lição de casa, o arroz com feijão que eu tanto defendo. Ela tentou achar no bolso do consumidor um jeito de trazer o chocolate. O varejo especializado, ou seja, aquele que vende chocolate, chocolateria, doceria e confeiteria, cresceu 4,9%. Segundo a Cielo, administradora de cartão de crédito, não é governo, não é número que possa estar sendo furado, não, tá? Significa que chocolate vendeu 4,9% a mais. 90 foi a Lacta no e-commerce, mas 4,9. Estamos numa baita crise, o brasileiro não tem dinheiro para nada e comprou 5% a mais de chocolate. Gente, não. Móveis é uma outra situação. Daqui a pouco falamos dele. Ah, mas foi só chocolate que aconteceu? Vamos lá. A venda no varejo, de forma geral, cresceu 4,6%. A venda de supermercado cresceu 21% em relação ao ano passado. De acordo com Carlos Alves, vice-presidente de Produto e Tecnologia da Cielo, o faturamento da Páscoa desse ano, da Páscoa de forma geral, foi o maior, não só de chocolate, tá? Em supermercado, a Páscoa no supermercado, foi o maior em 5 anos, cresceu 30% em relação a 2019. Sim, em relação a 2019, cresceu 30%. Por que eu falo isso e vivo batendo na tecla? Tá, mas então o moveleiro está reclamando de barriga cheia? Não, muito oferta, menos consumo. O cara paga caríssimo, R$ 100 num ovo de Páscoa e R$ 500 numa peça de móvel de decoração, tá caro demais. Nós temos conceitos diferentes. Como disse esse amigo de Beto Gonçalves, o móvel está perdendo o valor dele para o resto. O guarda-roupa tem que custar R$ 1.000, mas você vai ver um fone de ouvido da Apple, levei um susto, custa R$ 1.500. É impossível comprar um fone de ouvido por 1.500. Ah, mas o móvel que dura não sei quanto tempo por R$ 1.500, esse daí está caro demais. Será que está caro demais? Está faltando esse trabalho lá na ponta? Então, o consumidor tem sim, ele está comprando, ele está girando. Podemos ter uma crise pela frente? Podemos, mas a minha mensagem aqui é positiva. Eu até estou mais acreditando que as forças políticas nacionais vão entrar em consenso de uma forma ou de outra. Tem uma tendência desse dólar acabar caindo até mais, tem uma tendência do salário mínimo sendo reajustado e o nosso mercado passar por uma época boa, sim. Ah, lá na frente a gente vai ver o que a gente consegue. Você concorda ou não? Acha que vai estar diferente? Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.